Bom, o aprendizado profundo já revolucionou a tecnologia moderna, não é novidade para ninguém. Mas vamos concordar. Criar modelos que escalam para bilhões de parâmetros exige ir muito além daquele básico que a gente aprende nos tutoriais. Para realmente dominar essa área, precisamos abrir o capô das ferramentas usadas pelos gigantes da indústria. Nesta nossa explicação de hoje, vamos mergulhar fundo e passar daquela superfície das APIs. A ideia é explorar os detalhes técnicos do TensorFlow e do Keras para entender de verdade como escrever códigos customizados, super otimizados e pipelines de dados escaláveis, que são a base das redes neurais mais parrudas da atualidade. Para organizar nossa jornada, o roteiro é o seguinte. Primeiro, os essenciais do TensorFlow. Depois, vamos falar sobre customização de modelos, funções e grafos, a poderosa API TF Data com o formato TF Record e fechamos tudo com o pré-processamento e dataset. Vamos lá? Começando pela parte 1, os essenciais do TensorFlow, o que ele realmente é e como bate de frente com outras ferramentas. Sabe, numa visão mais macro, o TensorFlow é muito mais do que uma simples biblioteca. Ele é um motor dedicado para a computação distribuída em altíssima escala. Quando a gente compara ele diretamente com o clássico e adorado NumPy, as diferenças arquitetônicas gritam. O TensorFlow já vem com operações que têm aceleração nativa de GPU e traz suporte ao AutoDiff. Basicamente, é uma mágica matemática que calcula derivadas automaticamente durante o treinamento, sem a gente precisar codificar nada na mão. E tem mais! Operar com precisão padrão de 32 bits em vez dos 64 bits do NumPy corta o uso de memória pela metade sem perder a acurácia da rede. É um ganho absurdo. E essa eficiência toda fica claríssima quando olhamos para a arquitetura do sistema. 95% do código que a gente constrói lá no topo usa o conforto das APIs de alto nível, tipo Keras ou a DataPape. Só que o grande segredo é que tudo isso repousa firmemente sobre um motor em C++, que é implacável e hiperotimizado. Cada operação matemática rodando ali tem kernels, que são fragmentos de código de baixo nível, pensados especificamente para extrair a máxima performance de CPUs, GPUs ou TPUs. Ou seja, o nosso código em Python está apenas regendo essa orquestra de hardware. Avançando para a parte 2, a customização de modelos e como a gente constrói essa estrutura interna. A gente sabe que as funções padrão do Keras quebram um galho enorme, mas quando elas não dão conta do recado, é hora de sujar as mãos. Por exemplo, dá para criar uma função de perda de Huber totalmente personalizada se os dados de entrada forem muito ruidosos. E para ter controle absoluto do processo, a arquitetura deixa a gente escrever loops de treinamento inteiramente manuais, usando o contexto tf.gradient_tape. Pensem no Gradient Tape como um gravador de áudio super potente. Ele vai registrando todas as operações matemáticas feitas para que depois o TensorFlow possa dar um play reverso e calcular os gradientes com precisão cirúrgica, guiando a inteligência da rede. Na prática, lidar com arquiteturas complexas exige muita repetição. Imaginem a estrutura de um bloco residual, que precisa empilhar componentes várias vezes. Em vez de ficar recopiando o mesmo código dezenas de vezes e criar uma bagunça, a melhor jogada é criar uma subclasse da classe Layer do Keras. Fazendo isso, empacotamos múltiplas camadas num único bloco de montar reutilizável. É assim que se constrói redes densas, profundas e extremamente elegantes, de um jeito modular e limpo. E isso nos leva à parte 3, funções, grafos e a mágica da automação com AutoGraph. Para destravar aquela velocidade máxima do hardware que a gente comentou, é preciso abandonar a execução imediata, aquela que lê linha por linha. O segredo é ir para os grafos de computação. Mas tem um problema. O Python puro não tem métodos nativos para exportar coisas como laços while ou condicionais if direto para um grafo em C++. É exatamente aí que o AutoGraph entra em cena e brilha. Ele disseca o nosso código-fonte em Python e o converte automaticamente em operações de grafo nativas do TensorFlow. E o melhor, tudo isso é acionado só colocando um simples decorador @tf.function em cima da função. Esse processo age como uma verdadeira linha de montagem dividida em 4 etapas muito precisas. Primeiro, o código-fonte é analisado. Depois, a lógica de controle é convertida. Mas a verdadeira mágica acontece no passo 3, o rastreamento. A função é percorrida não com dados reais, mas com tensores simbólicos, que não carregam valores, só mapeiam o caminho matemático. Por fim, as ramificações inúteis são podadas e chegamos ao quarto passo, um grafo de computação final incrivelmente rápido e independente da linguagem original.
O que acontece na prática é uma transformação fantástica. Um loop convencional do Python entra nas engrenagens do Autograph e sai lá na outra ponta convertido em um nó de operação super otimizado chamado tf.whileLoop, já dentro do grafo. Isso simplesmente arranca fora todo aquele peso e a lentidão do interpretador Python durante o treinamento. O resultado? Os chips gráficos ficam livres para operar em capacidade e velocidade máximas, sem gargalos. Tudo isso prepara o terreno para a parte 4, a API tf.data e o formato tf-record. Vamos construir a nossa esteira de dados. Olha, vamos concordar. De que adianta ter o modelo de inferência mais veloz do mundo se ele ficar ocioso apenas esperando os dados chegarem da memória? A API tf.data resolve esse pepino intercalando arquivos simultaneamente, mapeando transformações e agrupando instâncias em lote. Mas o pulo do gato mesmo é a busca antecipada, o famoso prefetch. Pensem numa cozinha de um restaurante de luxo. Enquanto a GPU, que é o nosso chefe, está no fogão finalizando o prato atual, a CPU já está ali do lado cortando e preparando os ingredientes do próximo pedido. Isso elimina o gargalo de hardware por completo. Agora, enquanto aqueles arquivos de texto simples, tipo os clássicos CSVs, são ótimos para o dia a dia, eles literalmente engasgam nessas esteiras de alta velocidade porque tem uma estrutura muito engessada. É aí que o TF-Record entra com os dois pés na porta. Ele é o formato binário definitivo desse ecossistema. Foi desenhado do zero para compactar e disparar dados estruturados, em velocidades absurdas, garantindo que o motor da rede neural nunca passe fome de dados. E o coração tecnológico pulsante do formato TF-Record atende pelo nome de Protocol Buffers, ou Protobufs. Ao contrário de um arquivo JSON que desperdiça um espaço enorme repetindo tags e textos de forma redundante, os Protobufs são como plantas baixas digitais hipercomprimidas. Usando a estrutura padrão Example, a gente consegue empacotar matrizes de imagens inteiras, listas gigantes e blocos de texto em pacotes binários minúsculos. Isso garante uma leitura absurdamente ágil e uma portabilidade total entre sistemas operacionais diferentes. É o melhor dos dois mundos. Chegando agora na nossa última etapa, a parte 5, pré-processamento e datasets, para finalizar com chave de ouro essa entrada de dados. Na hora de pré-processar, nós temos escolhas arquitetônicas importantes pela frente. Dá para mapear as transformações pela API tf.data de forma assíncrona, usando os núcleos da CPU e liberando o processamento principal. Mas tem outra saída: usar camadas de pré-processamento do próprio Keras direto dentro da arquitetura lógica do modelo. A vantagem colossal dessa segunda opção é a portabilidade. Pensem bem, quando o modelo for exportado para a produção, toda aquela lógica de padronização, vetorização ou normalização vai embalada junto com ele. O modelo engole dados brutos direto do cliente sem o menor risco de quebrar por erro de formatação. E para ninguém precisar reinventar a roda criando scripts de web scraping e formatação toda vez que quiser treinar um modelo novo, nós temos o TensorFlow Datasets, ou TFDS. É um atalho que não tem preço. É uma biblioteca gigantesca com dados públicos prontinhos para uso, de imagens a áudios e textos. E o melhor, tudo isso já vem nativamente compatível com a API tf.data, com o embaralhamento dos dados todo automatizado. É o tipo de ferramenta que poupa semanas de trabalho braçal. E com tudo isso em mente, fica uma reflexão para a gente fechar a nossa explicação. Nós vimos como o TensorFlow traduz nossa arquitetura mental em um maquinário pesado e otimizado e como as tubulações incríveis da API de dados mantêm o motor rodando. Mas os modelos de hoje já estão passando da marca de trilhões de parâmetros. A corrida entre o poder de processamento brutal que está surgindo e a velocidade com que conseguimos bombear dados para dentro desses chips nunca foi tão extrema. Então fica a pergunta: como as arquiteturas do amanhã vão conseguir evitar a fome de dados desses hardwares que estão por vir? Fica o convite para a gente continuar explorando, codificando e testando os limites. Até a nossa próxima análise.